Olá a todos os amigos inscritos aqui no nosso canal, no Autu. Eu sou o César Tiso. Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas a vocês. Eu estou um pouquinho afônico, tive um pequeno problema aí na garganta, espero recuperar logo, mas eu não queria perder a oportunidade de falar sobre um modelo que já foi sinônimo de carro esportivo na década de 90, sonho de consumo de muita gente e que retorna ao Brasil como um SUV. Eu estou falando do Mitsubishi Eclipse Cross, modelo uma grande novidade da marca japonesa em nosso país, que eu convido você a conhecer mais detalhes sobre ele no vídeo de hoje. Antes de começarmos a nossa volta externa aqui pelo Eclipse Cross, eu peço desculpas pela minha voz, eu estou um pouquinho afônico, como vocês já perceberam, estou com um pequeno probleminha aqui na garganta, mas vamos lá. Eu acho que é interessante a gente apresentar aqui a novidade da Mitsubishi, que acaba de chegar no mercado nacional. Na verdade, a Mitsubishi inicia a pré-venda do Eclipse Cross agora, as primeiras unidades vão chegar ao mercado por volta de novembro, o primeiro lote aqui no Brasil, mas enfim, a configuração, o carro será esse. Começando aqui pela dianteira, a gente tem formas aqui bem pronunciadas, seguindo o estilo visual que a Mitsubishi vem adotando e vai adotar aí nos seus próximos carros, né? É bem interessante, vou mostrar aqui para vocês o jogo que a marca japonesa faz com um conjunto óptico. A gente tem muito mais destaque e relevância aqui para o indicador da luz de direção e o farol de neblina, em detrimento do farol, que torna-se uma peça mais estreita na composição da dianteira. A gente tem iluminação full LED, né? Então a gente tem a iluminação diurna, que vocês conferem aí meio que piscando aqui no centro da tela. Tanto farol alto quanto farol baixo, eles contam com iluminação por LED. A gente tem também um sistema de comutação automática do facho alto aqui no Eclipse Cross. Os elementos cromados tomam conta aqui da dianteira, eles são bem destacados. A gente tem na própria grade frontal e nessa moldura aqui para o farol de neblina, como eu havia mostrado para vocês, até para destacar mesmo essa nova linguagem aqui do design da Mitsubishi. É uma dianteira bem interessante, bem robusta, um carro, a Mitsubishi tem esse legado aí de carros 4x4, todo mundo deseja essa característica mais forte mesmo em um carro, em um SUV, e ainda mais que tem a opção de tração integral, tração 4x4. Partindo aqui para o perfil, a gente tem uma lembrança do que era o Eclipse, né? No caso, um coupé. A Mitsubishi quis trazer esse legado aí do modelo para um SUV, então a gente tem uma silhueta bem interessante. O carro ele tem uma dianteira e o perfil são bem proporcionais. Vou mostrar para vocês aqui a roda de liga leve, aro 18. Essa roda é comum para as duas versões do Eclipse Cross. Na verdade, a gente tem duas configurações aqui, com e sem tração integral. A gente tem um vinco bem pronunciado aqui nas portas, como vocês podem conferir. E a gente chega aqui na parte traseira, que talvez é o elemento mais polêmico aqui do Eclipse Cross. Certamente algumas pessoas vão gostar, outras vão achar um pouquinho exagerada demais. De qualquer forma, a solução para conseguir a silhueta de um coupé em um SUV, a Mitsubishi teve que criar uma tampa do porta-malas bipartida. Como vocês podem ver aqui, a gente tem a vigia aqui do vidro da tampa do porta-malas, ela é cruzada aqui por um segmento da lanterna, a gente pode dizer assim, que acomoda o brake light na parte central. Olha,
falando para vocês particularmente o carro nas fotos, eu fiquei com uma impressão dele, agora presencialmente eu tive uma impressão um pouco melhor aqui do Eclipse Cross. A traseira é bem polêmica, eu acho que não a considero nem feia nem bonita, eu achei ela combina bem com o conjunto aqui do carro, soa um pouco exagerada, ela é bem destacada, mas você acaba acostumando aqui com o formato do carro. Vou mostrar para vocês o porta-malas para finalizar o nosso giro externo. O porta-malas tem uma capacidade para pouco mais de 470 litros, bom aí para um carro familiar, um compartimento interessante. Vamos falar agora da parte interna do Eclipse Cross. Queria começar aqui revelando um detalhe da maçaneta, no caso o botão para o fechamento do carro. A gente tem chave presencial, então basta você encostar na maçaneta para abrir o carro. Queria começar aqui mostrando a lateral da porta. Vocês vão conferir no restante da cabine, a gente tem um bom cuidado com o acabamento e o design também aqui da parte interna. O Eclipse Cross é um carro bem arrojado e tem uma cabine bem trabalhada também. A gente tem o cuidado aqui nas formas, na seleção dos materiais, na ergonomia. Vou mostrar aqui para vocês o ajuste do retrovisor elétrico, aqui o comando dos vidros elétricos e aqui um panorama do painel. A gente vai abordar aqui mais para frente, só queria mostrar para vocês um pouquinho da cabine, o revestimento de couro aqui para os bancos, também é um item de série. Queria mostrar para vocês a visão que a gente tem do vidro traseiro, no caso aí o vidro que é bipartido, então você tem esse tipo de visão aqui pelo retrovisor do carro. O Eclipse Cross tem uma boa visibilidade, a solução de design externo aqui da Mitsubishi pode parecer um pouco diferente, mas colabora muito para a visibilidade. Então eu só vou mostrar novamente aqui para vocês. Então a gente tem a parte externa aqui com esse perfil próximo ao de um coupé, com a vantagem da boa visibilidade. Então foi o caminho que a Mitsubishi encontrou para garantir aí mais conforto, facilitar a dirigibilidade do modelo. Vou entrar aqui, mostrar para vocês alguns pontos relevantes do modelo. A gente tem, começando aqui pelo volante, uma peça multifuncional, os comandos aqui bem à mão. A gente tem as borboletas para troca de marcha, elas são fixas aqui na coluna de direção, como vocês podem conferir. É uma solução, é um estilo aqui que a Mitsubishi opta. Algumas pessoas preferem, outras não. Particularmente me agrada esse tipo de fixação aqui para a borboleta. A gente tem um painel de instrumentos, o cluster convencional, mas temos o head-up display. Como vocês conferem aqui na tela, é possível desativar essa função, então basta você pressionar aqui a tecla desse recurso, que a tela aqui é recolhida, essa tela de plástico, né? Então ela fica bem acomodada aqui na parte superior do painel. Caso você queira usar novamente o head-up display, é só apertar o botão, o mecanismo aqui se arma e a tela do head-up display volta a ser exibida. Eu mostro para vocês a tela da central multimídia, mas eu gostaria de fazer uma ressalva importante. A gente está com uma unidade que vai para o mercado norte-americano, no caso aqui do Eclipse Cross. Para lá, para os Estados Unidos, o carro também é produzido no Japão, assim como vai acontecer aqui no Brasil. Os carros que vão ser comercializados em nosso país são oriundos do Japão, mas a Mitsubishi não teve tempo ainda de homologar esse carro aqui, então a gente está fazendo o nosso primeiro contato aqui com uma unidade que vai para os Estados Unidos. De qualquer forma, eu vou colocar na edição do vídeo uma imagem, a central multimídia, do painel,
corretos aqui no caso do carro destinado ao mercado brasileiro. De qualquer forma, o painel, os elementos gerais que você confere aqui na tela são esses. Vou mostrar aqui para vocês agora o console central. Um painel muito bem definido, muito bem desenhado, interessante. O ar-condicionado aqui com 2 zonas e mostrando para vocês aqui também as teclas de aquecimento dos bancos e do sistema de tração integral SAWC, que além do modo automático tem 2 funções, uma específica para o uso em neve ou pisos aí de baixíssima aderência, também para o uso em estradas de terra. A gente tem aqui também no detalhe o câmbio automático CVT e aqui também o sistema de freio de estacionamento com acionamento elétrico, os porta-copos, tirar aqui o fio para não atrapalhar. É uma cabine com uma boa ergonomia, vou mostrar novamente para vocês da parte externa, cabine com uma boa ergonomia, também um visual bem caprichado, que se espera, né, de um carro moderno. Mostrar para vocês aqui o bom apoio de braço, bem generoso. A gente tem uma cabine bem interessante aqui na parte visual. Outro benefício de um projeto moderno, como é o caso do Eclipse Cross, a gente nota aqui na parte traseira. Mesmo com 5 lugares, o Eclipse Cross conta com ajuste longitudinal da segunda fileira de assentos. Eu deixei aqui o banco, é dividido na proporção aí 60-40, eu deixei, e o banco traseiro aqui, eles podem correr aí 200 milímetros, né? Eu deixei o banco aqui na máxima posição, o que você consegue colocar o máximo possível para frente, para que vocês possam comparar aqui com outro assento, está recuado. Você tem um bom espaço interno aqui na cabine do Eclipse Cross. O encosto traseiro também conta com regulagem de inclinação, que favorece bastante conforto. Vou mostrar para vocês novamente aqui o detalhe do vidro da tampa do porta-malas. A gente conta com um assoalho traseiro quase plano aqui no Eclipse Cross, que favorece você colocar o terceiro passageiro aqui no banco traseiro, mostrando para vocês um grande diferencial do Eclipse Cross, que é o teto solar panorâmico bipartido. Então você consegue fechar também a tela só aqui para o segmento traseiro do teto solar, ou também para o teto solar aqui para a parte dianteira. Uma peça bem interessante, colabora com o conforto, com a sensação de espaço interno. É um carro bem interessante aqui na parte interna, o novo Eclipse Cross. A Mitsubishi escolheu o Rio Grande do Sul para realizar o lançamento do Eclipse Cross aqui no Brasil. A gente percorreu uma boa distância entre Porto Alegre e Caxias do Sul. Passamos aqui por belos cenários. Eu gostaria de deixar um abraço para todo o nosso público aí do estado que acompanha tanto o nosso site quanto o nosso canal aqui no YouTube. Espero voltar aqui para o Rio Grande do Sul em breve. Mas partindo aí para a parte dinâmica aqui do Eclipse Cross, a gente tem um modelo que se destaca bastante. Nós temos aqui um novo motor 1.5 turbo que mescla injeção direta e indireta, então isso aumenta bastante a eficiência, com ganhos aí no desempenho, na economia de combustível. A gente tem aqui também um novo câmbio automático do tipo CVT. Tem gente que gosta dessa transmissão, algumas pessoas também não são muito ligadas aí a esse tipo de câmbio, mas enfim, a gente tem uma caixa aqui que simula até 8 marchas virtuais, uma transmissão bem interessante, até bem casada aqui com o motor.
junto aí também com o sistema de tração integral. O motor 1.5 ele entrega 165 cavalos, pouco mais de 25 kg de torque aqui para o Eclipse Cross. A gente tem respostas bem interessantes aqui ao volante do SUV. O desempenho agrada, é bem suficiente para o modelo. Não é um carro que chega a sobrar em termos de performance, como um Chevrolet Equinox, um Tiguan Allspace R-Line, por exemplo, mas tem um conjunto dinâmico muito bem acertado. O ponto positivo aqui do Eclipse Cross, que chamou muita atenção para mim, é a qualidade do rodar aqui desse carro. A gente tem um rodar muito estável, confortável, muito preciso também. Além de você ter um ótimo controle dinâmico, você também tem respostas aqui, um rodar bem suave. É um carro muito interessante de ser conduzido, me agradou bastante nesse ponto. Sem dúvida nenhuma vale a pena destacar também o sistema de tração integral presente aqui no modelo Mitsubishi, que sempre dá muito valor para a questão do sistema de tração 4x4 nos seus modelos. Então você tem um sistema aí com acoplamento do diferencial central eletromagnético. Ele é capaz de distribuir até 50% do torque entre os eixos, mas dependendo do uso do carro, ele vai sempre realizando um monitoramento das condições aí de condução, e ele pode realizar uma pequena abertura aí do diferencial central e equilibrar, distribuir de uma forma mais eficiente a força do motor para os eixos, né? Então é um sistema bem avançado de tração integral. A gente encontra aqui no Eclipse Cross um alto nível de tecnologia embarcada. Então você tem bons assistentes de condução, você tem, por exemplo, piloto automático adaptativo, alerta de ponto cego, frenagem, alerta de colisão com a frenagem autônoma de emergência. Então você tem um dos carros mais sofisticados aí do segmento nesse aspecto, né? O que é muito bom, ainda mais nessa faixa de preço aí de R$155 mil. Então você tem um carro bem completo. Na parte dinâmica aqui, então o saldo é muito positivo a favor do Eclipse Cross. Você tem um projeto recente, então com alto nível aí de eletrônica embarcada, trazendo os principais recursos aí que a gente espera em um carro nessa faixa de preço, uma tração integral bem avançada e um conjunto motor e câmbio bem moderno. Então aqui no ponto de vista dinâmico, o Eclipse Cross está bem aprovado. Você tem modelos que entregam mais em termos de performance, mas o conjunto aqui do Eclipse Cross é muito bem pensado, está bem adequado com a proposta do carro. Amigos, novamente eu peço desculpas a vocês pela minha voz. Infelizmente eu tive esse problema na garganta aqui durante o lançamento do Mitsubishi Eclipse Cross, mas eu não queria perder a oportunidade de trazer mais detalhes sobre a novidade aqui para vocês. Bom, enfim, a gente conheceu os detalhes iniciais do crossover aqui no vídeo de hoje. Eu acho que chegou aquele momento a gente analisar, posicionar o Eclipse Cross no mercado. Eu acho que, sem sombra de dúvida, o Eclipse Cross é mais um modelo que colabora para tornar o segmento de SUVs médios no Brasil tão interessante, tão relevante aqui em nosso país. A gente tem modelos muito bons dessa categoria, então onde o Jeep Compass Libera também é um modelo excelente, sem sombra de dúvida, mas temos aí também o Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan Space, por exemplo, enfim, vários outros modelos. O Eclipse Cross, a Mitsubishi, eu acho que ela acerta muito bem na configuração que ela escolheu para esse modelo aqui no Brasil. Então ele vem recheado aí de equipamentos, com alto nível de tecnologia embarcada, um bom motor 1.5 turbo. Esse motor é bem moderno, é recente, é novo dentro da gama Mitsubishi. Então acho que a marca acertou bem
nesse caminho. Se você aceita uma sugestão, se você gostou do Eclipse Cross, eu acho que das duas versões vale a pena você optar pelo modelo com o sistema de tração integral. A diferença de preço é muito pequeno e você tem um ganho, a diferença de preço é muito pequena e você tem um ganho enorme em termos de segurança ativa com a presença do sistema de tração integral. Então eu acho que vale a pena você ir aí para a opção na faixa de R$155 mil, que você ganha também em comportamento dinâmico, em controle direcional. Então é bem interessante. Esse sistema de tração que é muito avançado, é bem interessante, é um ponto forte aqui do Eclipse Cross. Se você também, analisando agora o mercado de uma maneira geral, eu acho que um grande concorrente hoje nessa faixa de R$155 mil no segmento de SUVs médios, um modelo muito que se destaca bastante é o Chevrolet Equinox, ainda na minha opinião, na versão Premier. Você tem um preço aí quase encostando nos R$160 mil, mas você tem ainda mais equipamentos de tecnologia. Você tem, por exemplo, assistente de estacionamento no Equinox Premier, que não tem nem como opcional aqui no Eclipse Cross, e você também tem um desempenho superior do motor 2.0 turbo no Chevrolet em relação a 1.5 turbo aqui do Eclipse Cross. O motor aqui do Mitsubishi, ele dá conta do recado, atende plenamente a proposta do modelo, mas o Equinox é um modelo que, pelo menos na minha opinião, se destaca muito por esse valor aí entre 155 e 160 mil reais. Mas o Eclipse Cross é um modelo que me agradou bastante. Eu acho que ele figura aí também ao lado do Equinox como a melhor opção nesse segmento de mercado hoje em dia. Acho que a Mitsubishi acertou muito nesse carro. O visual pode ser um pouco polêmico, muita gente pode gostar, muita gente pode não gostar aqui do carro, mas enfim, ele tem atributos muito positivos, seja na parte dinâmica, do projeto, de propulsão. É um carro bem interessante. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que, apesar aí do meu problema aqui na voz, ele tenha ajudado você a conhecer mais detalhes aí sobre o carro. E a gente se vê no próximo. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.